Olá, tudo bem? Estamos trabalhando o tema capitalismo e dentro do capitalismo há vários elementos e um elemento principal é a economia. E agora nós vamos aprofundar, né, mais nessa palavra economia, porque existem vários conceitos errados, né, equivocados que estão pregando por aí, né? Economia pode ser fazer contas, né? Saber o que você pode guardar ou não, poupar dinheiro, né? Tem outras pessoas que dizem que a economia é cuidar da casa, né? Sustentar a casa. São vários conceitos errôneos sobre economia que vai cada vez mais confundindo, né, o conhecimento do povo brasileiro. Né? Mas hoje nós vamos aprofundar na introdução do tema economia. A economia, de fato, é uma ciência, é uma das mais novas ciências que surgiu por volta ali do século XIX, né, para estudar toda a questão que estava sendo desenvolvido por volta da evolução industrial, né? Então, é uma ciência que não é bem vista pela esquerda. A esquerda não gosta da economia, não gosta de falar de economia de forma como a ciência humana, né? Porque para eles, ciência humana é tudo aquilo que envolve a ideologia, né? A psicologia, a psicanálise, a biologia, né? Isso para eles é ciência humana. Mas a economia também é uma ciência humana, porque se não fosse as ações das pessoas, do indivíduo, a economia não existiria. E se não fosse para o indivíduo, a economia também não existiria. Então, ela é feita pelas pessoas para as pessoas. Então, ela impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas, até na saúde, né? Saúde mental, na saúde física, na saúde emocional. Por quê? Porque quando você não pode, né, acessar ou adquirir produtos que você utiliza, né, para a sua saúde, que você não utiliza para a sua alimentação diária, né? Então isso afeta a sua vida física, também emocional, porque sem o recurso, né, sem o dinheiro, você não consegue viver bem, né, nessa vida terrena, né? Então, a economia como ciências humanas, ela é muito criticada pela esquerda, né? Não é aceita pela esquerda, tanto é que ela não é inserida no rol de ciências humanas nas universidades e nem nas escolas. Por quê? Porque eles não querem que eu e você, que nossos filhos saibam que nós somos agentes vivos da economia e que a economia depende de nós, depende do nosso trabalho, depende do nosso investimento, depende dos nossos impostos, depende da nossa racionalidade, do nosso conhecimento, do nosso planejamento. Tudo depende de nós, é nós que fazemos a economia. Né? Então, para que eles instalem ou tente instalar um socialismo, uma outra forma de economia, um outro modelo econômico, eles têm que ter uma nação ignorante sobre o assunto economia, sobre o assunto, todos os elementos que envolvem a economia. Né? Inclusive, que você faça parte desse sistema, que você é um agente vivo desse sistema. Né? Porque sempre que você não sabe que você é um agente influenciador de algo, você espera que outra pessoa resolva para você a sua situação. Ou quando as coisas vai mal, você acaba jogando para outra pessoa a culpa, né? E é de fato isso que acontece. Toda vez que acontece uma crise, uma rescisão fabricada, né, por políticas econômicas irresponsáveis, o que a gente vê? A gente vê a mídia, a gente vê os agentes culturais, né, a gente vê os agentes políticos, né, terceirizando a culpa, sempre para um outro agente que faz parte, né, do mercado. Né? Ou é para os empresários que não quer absorver, que não quer diminuir o seu lucro, né? Ou é para o mercado financeiro que está tirando o dinheiro do país, não compreende, né, que o governo quer ajudar os pobres, entre aspas, ou é para as pessoas mesmo que não querem comprar certos produtos, né? Então, tudo bem, vamos tirar, vamos deixar acabar, porque as pessoas não querem, né? Inclusive, nessa situação, eles usam muito, né, a questão de estar indicando para você o que você deve consumir, né? Por exemplo, eles criam uma campanha em torno do veganismo, né, do vegano. Então, tudo que é vegano, não é carne, não é proteína animal, né? Então, eles inventam, por exemplo, proteína da soja para substituir a carne. Inclusive, eu já vi sanduíche, né? Só de vegetais, sendo sanduíche vegano só de vegetais, não tem proteína animal. E tem lá uma massa de vegetal imitando a carne, né? Então, assim, isso é uma das coisas que eles fazem para manipular a, a sua visão sobre a economia.
Então, o que acontece? Mas não, eles não querem mais consumir carne, eles estão consumindo mais vegano, produtos naturais, vegetais. Na verdade, você quer sim comprar sua carne todos os dias, todo o final de semana, fazer seu churrasco, né? Convidar a família. Isso é natural do brasileiro, né? Então, de fato, eles não querem mesmo que você e eu sabemos o que é de fato as coisas. Então, ficam criando conceitos aleatórios, conceitos fictícios, né? Que não tem nada a ver com a economia. Então, sabendo disso, nós vamos ver como nós, humanos, né, contribuímos com a economia e como a economia contribui com a nossa vida. É uma via de mão dupla, né? Eu dou, logo recebo, recebo, logo dou. Então, está sempre em ciclo esse processo econômico de um país, ou de uma nação, ou do mundo, né, até. Por quê? Porque essa é uma lei universal, né? Então, a praxe humana na economia é universal. Todos os lugares você vê o ser humano construindo a economia e sendo impactada por ela, né? Então, o que é praxe? É a relação da teoria com a prática, né? Então, a teoria geral da economia e a prática é a ação por trás de toda a engrenagem econômica que existe, né? Então, o que estuda a ação humana dentro da economia? É a praxeologia, né? Então, o que é a praxeologia, né? Praxe é a relação da teoria com a prática, ou seja, eu tenho a teoria e coloco em prática, né? E a logia é o estudo. Então, o estudo da prática econômica, da prática humana, das ações humanas, dos hábitos humanos nessa construção da economia, né? Esse ciclo que gira dia e noite fomentando a economia, né? De um país, de um estado, do mundo, né? Então, a praxeologia é o estudo da ação humana, né? E ela é diferente da psicologia. A psicologia ela vai estudar o resultado dos impulsos da pessoa, né? Só o resultado dos impulsos, o resultado da ação da pessoa, né? Do indivíduo. A praxeologia ela vai estudar os hábitos, a prática dessa pessoa. Ela vai estudar como essa pessoa agiu, quais decisões que essa pessoa fez, né? A base do comportamento é propositado. Por exemplo, você vai no supermercado com o propósito de fazer compras. Em geral, você já vai com uma lista de compras, propósito de realizar aquela lista de compras, né? Quando você vai fazer um churrasco no final de semana, você já faz uma lista. Propósito é fazer um churrasco no final de semana. O que eu vou comprar? Você já vai fazer uma lista. Você vai no açougue com o propósito de comprar aquela carne. Então, são ações propositadas, ações já planejadas, né? Por exemplo, o contrário, você quer abrir um negócio. O que você vai fazer? Você tem o propósito de abrir o seu negócio. Você tem um projeto, você pensa um projeto, você tem o propósito de construir um projeto, tirar esse projeto do papel, né? De investir um dinheiro, de ter o propósito de ter retorno naquele investimento. Então, o que você vai fazer? Você vai gerar ações propositadas no decorrer do tempo para você ter o resultado que você quer, né? Então, a praxeologia, ela estuda isso. Então, ela não estuda o resultado da ação, ela estuda a ação em si, né? Por isso é que a economia é uma ciência humana, porque ela depende, ela é a ação humana, ela gera o resultado da ação humana, né? Então, o impacto, né, da economia na vida das pessoas e, de outra forma, as ações propositadas das pessoas para gerar resultados econômicos, né? Então, não é apenas quando você tem um negócio, está gerando lucro, né? Você está vendendo muito ou pouco, não importa, está gerando resultado, ou resultado negativo, ou resultado positivo, não importa. Você tem aí uma ação que está sendo executada para um resultado, para uma finalidade, né? Então, a esquerda, por exemplo, né? Inclusive, se você for ler Marx, você vai presenciar essa teoria, né? Eu não chamo Marx de filósofo, mas de teórico. Então, ele fala, né, que a economia é uma coisa, a evolução econômica é uma questão natural, que pode evoluir, mas ele não inclui as pessoas dentro desse desenvolvimento, né? Então, é impossível que um processo se desenvolva sem pessoas agindo, né? Então, por exemplo, a evolução tecnológica, como a evolução tecnológica surgiu? Com pessoas, são ações propositadas de pessoas. Alguém pensou em criar o computador. Então, ele pensou, ele teve um propósito de criar essa máquina
Ele fez um estudo, olha aí a prática, né? Ele fez um estudo, depois ele implementou esse estudo, olha a praxe, implementou, depois ele testou, ele viu que funcionava, né? Então ele multiplicou isso, foi pessoas que fizeram isso. Então, a natureza, ela não, ela não desenvolve as ações que geram resultados econômicos, né? Dentro do mercado capitalista, você vê a todo tempo a ação humana gerando resultado, né? E é interessante que até aqueles que não fazem nada, né, está também contribuindo, né? Está dentro dessa teoria geral da ação humana, né? Então, por exemplo, ele não faz nada. Ele não faz nada para melhorar a sua vida. E ele está impactando na economia? Sim. Porque sem a ação dele, a economia fica mais fraca. Você já pensou nisso? Quando você pensa em abrir um negócio para você, você está contribuindo para que a economia seja mais forte. Quando você não faz isso, você não vou fazer não. Eu vou viver com o mínimo. Ou eu não quero tomar essa decisão, não quero tomar essa atitude, não quero envolver nesse negócio. Você está se omitindo diante de uma situação que de fato você está gerando um resultado que negativo para você, né? Então, não é apenas resultado positivo que a economia gera. A economia gera resultado negativo também, né? E só se fazer um resumo, né? Aliás, uma retrospectiva. A economia não é apenas cálculos matemáticos, a economia não é apenas produção e comercialização, a economia não é apenas criar animais, importar e exportar. A economia é todo um conjunto de ações de todas as pessoas que estão o tempo todo interferindo por ação ou por omissão nesse processo, que gera resultado negativo ou positivo. Então, eu estou falando da sociedade em geral. Então, a gente vai falar agora, dar uma pincelada na política, né? Então, quando uma política, quando o governo cria, né, mecanismo de controle para a economia, então, ele está interferindo na ação humana sobre a economia. Ele está interferindo no resultado da economia, né? Quando ele gera muitos impostos, o que acontece? Ele está, de fato, gerando dificuldades, ele está dificultando a ação humana sobre a economia, né? Então, isso eu não sei se você compreendeu, mas é filosófico, né? Quando é filosofia, você pode ver na prática. Eu acho que se você for observar o que acontece de fato, você vai ver que realmente o que eu estou falando, né, e que Von Mises, que era um economista renomado do século XX, ele vai dizer exatamente isso, né? Então é isso, eu fiz uma introdução, né, do que é economia, praxeologia, como as pessoas estão interagindo nesse processo, né, estão inseridas nesse processo. E quero te mostrar o livro de Von Mises, que é esse aqui, Ação Humana, né? É um tratado de economia, é um livro, na verdade, filosófico, de filosofia econômica, né? Eu chamo ele de filosofia econômica. E nós vamos trabalhar dentro desse livro esse ano, de 2025, né? Vamos nos informar, vamos formar nossos filhos com a verdade, com a realidade, com a observação, né? Contemplação, tudo isso é importante no processo de conhecimento, né? E nós, muitas vezes, não observamos as coisas, nós não ficamos atentos às questões que estão acontecendo e muitas vezes nós acreditamos e até passamos para os nossos filhos informações erradas, né? Porque nós não temos a informação correta. Então, num tempo em que a escola usurpou do poder de educar, nós, pais, temos que retomar esse poder de educar nossos filhos. E para que nós possamos ser bons educadores, nós precisamos ter o conhecimento necessário para isso, né? Para quando o seu filho vier com uma informação errada, você não concorde com ele, mas você tem argumento para mostrar para ele a verdade. Eu costumo dizer que a contra-revolução cultural está na nossa responsabilidade como pais, como avós, como tios, tá? Como pessoas responsáveis pelas gerações futuras. Então, a contra-revolução cultural está nas nossas mãos, né? Eles vão para a escola, se enchem de informações erradas, mas nós temos que trazê-los para a realidade, né? E também trabalhar os acessos deles na internet e na televisão. Isso também é muito importante. Quando nós deixamos nossos filhos serem educados pelos equipamentos eletrônicos, nós corremos um sério risco de perdê-los, né?
Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.